Senhores, hoje, então, é o episódio final da nossa temporada. Não sei se isso é ruim, se isso é bom. Eu acho que é bom, né? A ideia hoje, galerinha, é fazer exercícios para mostrar para vocês alguns caminhos que vocês vão ter que, né, se esquivar aí para resolver algumas questões. São os capítulos 26 e 27. Aí, como eu estava dizendo, eu vou postar a prova de vocês ou hoje, no fim do dia, ou amanhã. Então, se eu não postar hoje, não se assustem. Pode ser que ela venha amanhã. Não vamos perder tempo, não. Vamos embora. Eu já fiz alguns aqui do capítulo 26. Não lembro quais que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Eu não fiz os de potência. Bora fazer uns 2 ou 3 aqui de potência e depois a gente passa para frente, beleza? Vamos lá, vamos ver esses dois aqui, o 47 e o 48. Só para a gente esquentar os motores. 47, 48, é isso mesmo. Ó, 47. Um elemento de aquecimento feito de nicromo, deve ser níquel com cromo, né? Com uma seção reta de 2,6 vezes 10 a menos 6, isso aí deve ser metro quadrado, né, galera? Ele não bota a unidade aí, mas deve ser. É submetido a uma diferença de potencial de 75 volts. O fio de nicrome tem resistividade de tanto... Letra A. Se o fio dissipa 5.000 watts, qual é o comprimento do fio? E letra B. Qual deve ser o comprimento do fio para que a mesma dissipação seja obtida com uma diferença de potencial de 100 volts? Então, esse tipo de exercício, ele é bom porque é mais ou menos o que você pode fazer se você for fazer alguns testes na sua casa de dissipação de energia. Sei lá, você compra um chuveiro, uma resistência de chuveiro lá na elétrica. Aí o cara te vende um que é de, sei lá, de 2.400 watts, mais de 120 volts. Só que aí você descobre na sua casa 220. Então, o que você tem que fazer com a resistência, né? Caso você queira mudar a potência dela, ou caso você mude a DDP que você vai ligar ela. Enfim, são coisas que talvez pode ser que aconteça. Então, primeiro, ele quer que a gente calcule o L. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui qual capítulo é esse para a gente se organizar. Capítulo 26. Esse é o 47. Então vamos lá. Letra A, a questão é o seguinte: ele quer o comprimento do fio, mas ele deu a potência dissipada. Outra coisa que ele deu para a gente foi a DDP, não é isso? Ó, ele deu uma DDP de 75 volts, ele deu a resistividade e ele deu a área da seção reta. Vamos usar metro quadrado aí, tá bom? Já que ele não falou nada, vamos usar metro quadrado. E aí, como é que a gente relaciona essas coisas? Bom, nós sabemos que a potência relacionada a DDP é aquela dada por V ao quadrado sobre R, não é isso? Tá? Só que ele não deu R, ele deu a resistividade e quer o comprimento. Então a gente tem que usar a equação ρL sobre A. Pronto, misturando todas essas coisas, a gente chega numa expressão que relaciona tudo que ele me deu aí. Então a potência vai ser igual a DDP ao quadrado, dividido pela resistência, e aí essa resistência eu vou trocar por ρ, L sobre A, aí o A sobe, não é isso? O A sobe. E aí pronto, galera, aí acabou, porque o que ele quer? Ele quer que você descubra o L. Então, se eu isolar o L aqui, o L vai ser dado por V quadrado A sobre ρ vezes o P. Então, pronto, então vamos substituir. Aqui fica 75 ao quadrado, vezes a área da seção transversal. Vamos ver. Oxi, o que tu fez aqui, jovem?
Eu, hein? Então, 75 ao quadrado. 2,6 vezes 10 a menos 6. Sobre o ρ. Quem é o ρ? 5 vezes 10 a menos 7. E 5.000 é a potência. Então, 5 vezes 10 a menos 7 vezes 5 vezes 10 ao cubo, que é a potência. Pronto. Bora abrir uma calculadorinha aqui, rapidinho, ó. Então, 75 ao quadrado vezes 2,6 dividido por 5.000 já ajuda bastante, que é um número grande, né? E depois dividido por 5. Então, esse aqui dá 0,585 vezes 10 elevado a... Olha lá, menos 6 com mais 2 dá menos 4. Menos 4 menos 3 dá... Menos 4 menos 3... dá menos 7. Aí menos 7 com menos 7 vai zerar. Vai, tem uma coisa errada aqui. Oh, ficando doido, velho. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 7. Menos... Não, é só menos 6, isso aqui vai dar 1. Eu já fiz a conta com 5.000, foi mal. Então aqui vai dar 5,85 metros. Pronto, acabou. Então você tem 5,85 metros de fio dissipando 5.000 watts. Aí a outra pergunta que ele faz é o seguinte: qual deve ser o comprimento do fio para que a mesma dissipação seja obtida com uma diferença de potencial agora de 100 volts? Então, ao invés de você ligar em 75, você vai ligar em 100 volts, mas você quer que ele continue dissipando 5.000. Cara, a equação, ela vai ser essa mesma aí, né? Vou fazer aqui, ó, letra B. A equação vai ser a mesma. Você agora vai querer o L, V ao quadrado, vezes a área da seção transversal, sobre ρ e P. O que vai mudar aí? Apenas o V. Então, o comprimento vai ser agora de 100, né? 100 ao quadrado. Vezes 2,6 vezes 10 a menos 6. Dividido por 5 vezes 10 a menos 7. Vezes 5 vezes 10 ao cubo. Tá pronto, agora então isso aqui vai dar 2,6 dividido por 25 dá 0,104. 0,104 vezes 10. Bom, menos 6 menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 2 dá menos 2. E aqui eu tenho 100 ao quadrado, 10 à quarta. Então isso aqui vai dar um 10 ao quadrado. Então meu L vai dar 10,4 metros. Então pronto. Então olha só, para dissipar os mesmos 5.000, porém agora ligado em 100, você vai ter que ter um comprimento de um fio praticamente o dobro, né? Aí por que você está vendo que a coisa não é proporcional? Porque isso depende da DDP ao quadrado. Então o comprimento do fio muda muito
quando você muda a voltagem submetida nele. Tranquilo? Então, bora mais um aqui, ó. Prometi o 48, né? Começa bem, né, galera? Olha aí, sapatos que explodem. Os sapatos molhados de chuva de uma pessoa podem explodir se a corrente de terra de um relâmpago vaporizar a água. Olha aí, bicho, filme de terror, cara. A transformação brusca de água em vapor produz uma expansão violenta suficiente para destruir os sapatos. A água tem massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, calor de vaporização de 256 kJ por quilo. Se a corrente de terra produzida pelo relâmpago é horizontal, aproximadamente constante, dura 2 milissegundos e encontra água com uma resistividade de 150, 12 centímetros de comprimento e uma seção reta vertical de 15 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, qual é o valor da corrente necessária para vaporizar a água? Ei, bagaceira, olha o tanto de coisa que o cara fez a gente pensar aqui, hein? Então, cara, vamos pensar nos valores que ele deu pra gente, ó. Ele deu a massa da água, a densidade da água, né? Ele deu o calor de vaporização, esse é aquele L que vocês viram lá em física térmica, né? O Lzão, calor latente de vaporização. Ele deu aí o tempo de duração, ele deu aí a resistividade, que é o ρ, ele deu o comprimento da sua corrente elétrica, então você vai tratar essa corrente elétrica aí como sendo um fio, tá? Esse filete de água como sendo um fio de 12 centímetros e uma seção transversal de 15 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. E aí nós vamos achar o I para vaporizar essa água. Bom, então, primeiro, vamos lembrar algumas equações importantes aqui, ó. O calor para a gente vaporizar a água vai ser mL. Legal? mL. Só que a gente sabe que a potência é exatamente a energia que você está transformando em relação ao tempo que gastou para isso acontecer. A energia que você está transformando é a energia elétrica em calor. Então, toda energia elétrica vai ser transformada em calor. Isso vai demorar um tempo ΔT. Beleza? Mas quem é essa potência, galera? Como ele quer a corrente, eu vou usar R vezes I ao quadrado. Aí você pode falar, professor, por que você não usa U vezes I? Porque ele me deu a resistividade. Né? Se ele me deu a resistividade, eu posso usar, no lugar do R, eu posso usar aquela equação do ρ. Ele, além da resistividade, ele ainda me deu o comprimento e a seção transversal. Então ele me deu muita coisa. Beleza? Bora misturar todo mundo aí? Lembrando ainda que ele não deu a massa, né? Mas eu sei que a massa é a densidade vezes o volume. Beleza. E quem é o volume, galera? O volume é a área da base vezes o comprimento. Então, aqui fica a densidade vezes a área da seção transversal vezes o comprimento L. Então, é um bocado de coisa que a gente tem envolvido aí, cara, na nossa equação. Vamos misturar todo mundo agora? Bom, vamos escrever a equação da potência. Então, P é igual a quantidade de calor mL sobre ΔT. Beleza. No lugar do P, eu vou colocar R vezes I ao quadrado. No lugar da massa, nós vamos colocar densidade, área da seção transversal, comprimento. Beleza? Vamos fazer o seguinte, para não confundir, eu vou botar esse L aqui, ó, de comprimento como L minúsculo, tá? E o Lzão como aquele calor latente. Então, aqui, ó, L minúsculo, aqui L minúsculo, aqui L maiúsculo, e aqui vai ser L minúsculo e depois L maiúsculo. Senão a gente confunde. Tudo bem, galera? Tudo isso dividido pelo
tempo. Qualquer dúvida, vocês me avisam. Agora, bora trocar o valor do R, né? O R é ρ, L minúsculo, sobre A, vezes I ao quadrado, e isso é igual a D, A, L, L, delta T. Pronto, aí aqui você pode mandar embora esse Lzinho com esse Lzinho. Acho que não tem mais nada para ir embora, não. E aí o I quadrado, ele vai ser D de densidade, que é a massa específica, vezes, aí o A com A vai multiplicar, vai ficar A ao quadrado. Então vai ficar D ao quadrado, Lzão sobre ρ delta T. Tá certo isso? Tá certo isso. Pronto, agora é só substituir os valores que ele deu. Então, o tanto de mistura que a gente fez para chegar nessa expressão final. Isso é que é importante, tá, desse tipo de exercício. É você saber relacionar todas as variáveis aí do seu problema e enfiando tudo numa coisa só, até você chegar numa expressão final, que aí você é só substituir os números, né, que ele deu. Quem é a densidade? Densidade é a massa específica. Ela está aqui, ó, 1000 quilos por metro cúbico. 1000 quilos por metro cúbico, vulgo 10 ao cubo. A área da seção transversal está ao quadrado, né? Então fica 15 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Então já vou abrir um parênteses aqui. 15 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Vezes o calor de coisa. Cadê o calor de coisa? De vaporização. Galera, 2.256 quilojoules por quilo. Cuidado. Isso tem que ir para joule, né? Porque o sistema internacional a gente usa joule. Então isso vai ter que multiplicar por 10 a terceira ainda, tudo bem? Então eu vou escrever assim, ó, 2.256 vezes 10 ao cubo, para a gente poder passar para joule. Se você quiser escrever 2.256 vezes 10 ao cubo. Se você quiser escrever 2,256 vezes 10 à sexta, fique à vontade. Ok, embaixo nós vamos ficar com a resistividade, que é 150, e o tempo de 2 milissegundos. Então aqui vai ficar 150 ao quadration, vezes 2 milissegundos, que é 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Acho que é isso, né? 150 ao quadrado? Não, né? Para que eu botei quadrado aqui? Só 150. Bom, então vamos lá. Calculation. 15 ao quadrado vezes 2.256 dividido por 300. Isso vai dar 1.692 vezes 10A. Bom, aqui eu tenho 3, com 3 ali vai dar 6. Aí vai ficar menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1, né? Então aqui vai aparecer um menos 1. Então, I ao quadrado vai dar 169,2. Tira a raiz quadrada. 169,2, raiz 13 amperes. Bonitinho esse, né? É bonitinho.
para a próxima. Próximo capítulo. Alguma dúvida até aí, galera? Tudo tranquilo? Pronto, chegamos. Deixa eu lembrar aqui, ó. Eu acho que eu já fiz alguns aqui. Eu fiz... Não sei se eu já fiz esse 10. Eu fiz alguns aqui. Eu lembro que eu fiz um da árvore, não foi? Eu fiz um da árvore. Bora fazer um de malhas assim, ó, só pra gente esquentar os nossos motores. Bora fazer um de malha desse. Esse é o 23. Capítulo 27. Vou mudar aqui para não confundir. Beleza? Vamos ler. Ó, na figura, R1 é 100, R2 é 50, e as fontes ideais, se as fontes são ideais, é porque não tem resistência interna. Tem forças eletromotrizes de 6 volts e 5 volts e 4 volts. Letra A. Determine a corrente no resistor R1. Letra B. A corrente no resistor 2. E a diferença de potencial entre os pontos A e B. Legal demais. Legal demais. Bom, primeira coisa então, galera. Vamos fechar as malhas aí. Vamos ver como é que funcionam as malhas junto com as correntes. Eu sei que o E1 é 6, o E5, o E2 é 4, o E1 é 6, o E2 é 5 e o E3 é 4. Eu vou botar esses valores aqui porque eles são importantes para a gente pensar na corrente. Então, esse cara aqui ó, é 6 volts, esse cara aqui é 5 volts e esse cara aqui é 4 volts. Beleza. Vocês já conseguem perceber que o E1 e o E3, eles estão ligados em oposição de fase. Não é isso? O E1 e o E3. Eles estão ligados em oposição de fase. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você olhar bem para o seu circuito, você vai ter geradores que podem funcionar como receptores. Por quê? Porque eles estão ligados em oposição. E como é que você consegue definir isso? Geralmente você olha o seguinte, cara, olha para o conjunto da obra. O cara que tem mais força eletromotriz, ele vai ser o cara que ganha essa guerra aí de oposições. Então, geralmente, os que têm mais força eletromotriz, eles forçam a corrente a girar no sentido deles, beleza? Mas se isso acontece, nós vamos ter aqui ó, uma corrente que vai ser contra esse de 5 e uma corrente que vai ser contra esse de 4, vocês estão vendo? E aí fica um negócio esquisito, porque o 5 com o 4, eles estão em fase. Então, eles estão alinhados, somando suas forças eletromotrizes. E a soma das duas está dando 9. E 9 é maior que o 6 lá de cima. Então, uma intuição boa que vocês podem ter é, na verdade, fazer o contrário. Já que o 5... Eita, apaguei o... Já que o 5 e o 4 estão juntos, então nós vamos considerar que o 5 e o 4 são os nossos geradores, de fato, ou seja, aqui eu vou ter uma corrente para cá. Vou botar uma seta decente.
Aqui também eu vou ter uma corrente para cá, beleza? E aqui, galera, eu vou ter uma corrente contra este, né, contra esse gerador. Legal? Legal. Aí você pode pensar, e a corrente que passa no R1? Como ficaria a corrente que passa no R1? Ora, a gente pode pensar na corrente que passa no R1, ela descendo aqui, ó. Né? Depois subindo aqui. Aí você fala, professor, mas se a gente tiver errado? Não tem problema. Se a gente tiver feito a análise errada, o máximo que vai acontecer é que o sinal da corrente que está errada vai aparecer negativo. Então, a gente consegue depois recuperar o problema. Bom, então vamos dar nome a essas correntes aí, galera. Vamos dar nome a essas correntes. Eu vou chamar a corrente que passa em cada gerador com o índice do seu próprio gerador, beleza? Só para a gente depois não se confundir. Então, a corrente que passa pelo E1, eu vou chamar de I1. Só que aí não vai dar muito certo, mas não tem problema. Eu vou chamar a corrente que passa aqui, vai continuar sendo o I1, né? Porque a corrente não se divide, então a corrente que passa pelo gerador 3 continua sendo I1. A corrente que passa pelo gerador 2 já vai ser outra, eu vou chamar de I2. Legal? E a corrente que passa aqui, ó, nesse resistor, ele vai ser uma outra corrente. Eu vou chamar de I3, tá? Só para a gente dar um nome para ela. É só para a gente dar um nome para ela mesmo, porque não é a corrente que passa no gerador 3. Bom, típico problema de malhas. Vocês estão vendo duas malhas aí, não estão? Então, nós vou chamar essa malha aqui de malha 1, por exemplo. E vou chamar esta malha aqui de malha 2. Eu vou seguir o sentido da corrente, tá? Então, vou fazer assim, ó. Vou chamar essa aqui de malha 2. E aí vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as duas malhas. Para a malha 1, deixa eu até abrir um negócio aqui. O que a gente vai ter? Sempre leva como base o seu gerador. O seu gerador é o E2. Então, eu vou só colocar a letra correspondente a ele. Ó. Ele soma, já que ele está posicionado como um gerador, né? E aí, menos R1, que é a corrente que passa que é o resistor que está lá embaixo, vezes o I3. Fechei a malha, galera. Ó, isso igual a 0, cara. Então, desta equação aqui, eu chego à conclusão de que o E2 é igual a R1 e 3. Não é isso? Bom, eu conheço os valores de alguma coisa aí? Vamos ver? Eu conheço o R1, conheço. Conheço o R2, conheço. E eu conheço as forças eletromotrizes. Então, já de cara, a gente consegue descobrir que corrente é essa que passa pelo R1. Tudo bem? Que questão é essa? É a questão 23, né? Então, já de cara, a gente consegue descobrir qual é a corrente que passa pelo R1, substituindo os valores naturalmente. Então, vamos lá? Vai ficar assim. O E2 é 5, então fica 5 é igual ao R1, é 100, né? 100. É 100. Vezes o I3. Então, o I3 vai ser 5 dividido por 100, ou 0,05 amperes. Esse aqui é o I3. Então, a gente acabou de descobrir, galera, a letra A. Beleza? A letra A já foi. 0,05 amperes. Agora, vamos para a malha 2 e ver o que acontece.
Malha 2, eu vou começar com o E3, tá bom? Ele é o nosso gerador ali, ó. Então vai ser E3. Aí, o próximo cara que nós vamos encontrar, esquece o pedaço aqui de baixo, hein, galera? Vocês vão continuar só na malha de cima. Então, esquece esse quadrado aí que tem o R1 e você vai ficar só na borda, só no contorno. Então, vai ficar E3 mais o E2, mais o E2, ok? Chegou lá em cima, olha como o seu gerador de 6 está ligado. Ele está ligado em oposição à corrente. Então, você vai subtrair o E1. Se ele tivesse ao contrário, você somava o E1. Tá bom? Aí, o próximo cara que você encontra é um resistor R2. Então, você vai ter aqui R2 vezes a corrente que passa nele, que a gente chamou de I1, não foi? Tudo isso igual a zero. Pronto, com essa equação aí você descobre o valor dessa corrente I1. E aí a Inês está morta, né, cara? Tá tudo fácil aí. Então vamos lá, vai ficar assim: 4 mais 5 menos 6 menos R2, que vale 50, né? Vezes I1 igual a zero. Então, 4 mais 5 dá 10, 10 menos 6 dá 4. No final das contas, ficamos com 50 vezes I1 é igual a 4. E aí, 4 dividido por 50, isso vai dar 200, não, 0,4 dividido por 50, vou fazer logo aqui, 200, 0,08. 0,08 amperes. Beleza. Então, achamos a corrente na malha 1, corrente na malha 2. Falta a gente achar a outra corrente, né? A corrente 2, que eu acho que é uma das perguntas do problema, inclusive. Uma das perguntas do problema, inclusive. Vamos ver? Bom, como é que a gente acha esta corrente I2 aí? Será que eu fiz uma coisa errada? Bom, não sei. Vamos fazer agora a conta das correntes. Vocês estão vendo que a corrente I1, ela se junta com a corrente I3 para formar a corrente I2, bem aqui nesse nó. Nesse nó, a corrente I1, que vem assim, ela se junta com a corrente I2 e as duas juntas viram a corrente, se junta com a corrente I3, desculpa, e as duas geram a corrente I2. Então, a gente pode escrever que a corrente I2, ela vai ser igual à soma de quem? Vai ser a soma do I1 mais I3. Então, I2 vai ser igual. I1 é 0,08 mais o I3, que é 0,05. Então, 0,08 mais 0,05. Isso dá 0,13 amperes. Né? Acho que é isso. Se eu não fiz nenhuma conta errada aí, esse é o caminho. 4 mais 5 menos 6. Ah, não, calma. 4 mais 5 é 9, cara. 4 mais 5 é 9. 9 menos 6 aqui dá um 3, né? Ó.
dá um 3, então a gente vai ter 3 dividido por 50. Dá 0,06. Continha besta. Aqui é 0,06 e aqui vai dar, então, 0,11. Pronto, agora sim. Bom, aí ele vai me perguntar na letra C a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, já vou escrever aqui, ó, letra C. Ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. A gente sabe que isso, galera, é o VA menos o VB. Bom, como que vocês vão aplicar a lei de Kirchhoff para pontos do circuito que não se encontram? Ou seja, quando não é um circuito, uma malha fechada, você vai sair de um ponto e vai começar em outro ponto. Sempre que você fizer isso, você vai usar a lei de Kirchhoff, tá bom? Só que, ao usar a lei de Kirchhoff, você vai ter que começar num ponto e terminar no ponto que você quer. Então, por exemplo, se eu quero saber quem é o VA menos o VB, eu começo no ponto A, caminho e termino no ponto B, tá bom? Aí você escolhe o caminho que você quer fazer. Ou você caminha junto com a corrente, ou você caminha contra a corrente. Galera, tanto faz. Tanto faz. De verdade, tanto faz. Vamos fazer o caminho a favor da corrente? Então, ó, comecei no ponto A. Se eu comecei no ponto A, eu marco onde eu tô. Eu tô no ponto VA. Caminho junto com a corrente. Encontrei quem? Encontrei um receptor. Então, menos 6. Menos 6. Continuo caminhando com a corrente. Encontrei um resistor. Estou a favor da corrente. Então, menos o resistor 50 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é o I1. I1 está ali, ó, 0,06. Então, vezes 0,06. Pronto. Cheguei onde eu quero. Então, onde eu parar, eu igualo com o potencial no ponto onde eu cheguei. Então, vocês estão vendo que aqui eu não igualo a zero, como você está acostumado. Você iguala a zero quando você dá a volta completa. Quando você para no ponto em que você quer, e não é o ponto onde você começou, então você vai marcar o ponto de início e igualar com o ponto do fim, o potencial no ponto do fim. Então, joga esse VB para cá, você vai escrever VA menos VB, e joga os números para lá. Isso aqui vai ficar 6 mais 5 vezes. 6 vezes... Deixa eu fazer de calculadora, que eu estou ruim de cabeça hoje. Se fosse só hoje, a gente dava um jeito, né? Dá 3. Olha aí. 6 vezes 5 é 30, né? Então, VA menos VB é o próprio VAB, e isto vale 9 volts. Sucesso? Geralmente, galera, os exercícios que vocês vão fazer, vocês vão cair em várias equações, tá? Igual eu estava falando com o Pedro ontem. Vocês vão cair em equações com 3 variáveis, porque vocês vão ter 3 correntes. Aí vocês vão ter um sistema linear, vai ter que resolver o sistema linear, né? E aí tem que tomar cuidado para você não entrar num loop aí nessa brincadeira. E aí você vai ter que ir descobrindo todas as correntes do seu circuito usando as leis de Kirchhoff aí do seu problema. Ok? Bonito, né? Alguma dúvida? Vamos mais, né? Vou deixar para vocês brincarem aí, vocês vão ter o dia... Ah, esse aqui que eu fiz, ó. Vocês vão ter o dia todo aí para brincar enquanto eu faço a prova. Sucesso. Vamos fazer esse 30? Porra. Diga. Beleza. Tem 2 perguntas. A sua prova vai estar mais ou menos nesse estilo? É mais difícil um pouco, né? Como sempre. É mais difícil um pouco por conta do tempo que vocês vão ter para fazer, então eu acabo deixando um pouco mais extensa.
Não, esse aí tá de boa, já estamos pegando ritmo. Agora outra pergunta é o seguinte, então baterias em série, elas meio que somam, né? Em paralelo, elas... eu falo assim, quando em paralelo no circuito, elas somam, mas com uma soma diferente, né? Tipo... Vamos ver o que acontece em paralelo? Em paralelo é essa 30 aí, tá vendo? Essa 30 aí é exatamente o paralelo. É verdade, ó. Então, vamos ver, então. São baterias em paralelo. Como será que funciona essa miséria? Vamos ver. Deixa eu pegar esse bichinho aqui e levar para lá. Esse aqui é 30. Então vamos ler lá o que o bichinho está falando. Na figura, as fontes ideais têm forças eletromotrizes 10 volts e 0,5 vezes E1, ou seja, 5 volts, né? Então, um é 10, outro é 5. E todas as resistências são de 4 ohms. Determine a corrente na resistência 2 e na resistência 3. Vamos descobrir a corrente em todos os lugares. Então, qual seria o primeiro passo aqui? A gente elaborar o sentido das correntes, né? Vamos chamar esta corrente aqui, como isso aqui é uma bateria, não tem problema a gente considerar esta corrente para cima e chamar esta corrente aqui de I1 e chamar essa corrente aqui de I2, também não vai ter problema, já que essas duas correntes, quando elas chegarem aqui, continuam sendo I2. Quando elas chegarem nesse nó aqui, elas se encontram e viram uma corrente I3. Então aqui você não vai ter problemas de oposição, né? E aí depois as correntes voltam a ser o que era antes. Aqui volta a ser I2. Opa. E aqui volta a ser I1. Então esse é um típico caso de geradores colocados em paralelo. Eles estão ligados em paralelo com uma resistência R3. Se você quisesse redesenhar isso, você poderia colocar vou só fazer depois eu apago, tá? Um gerador aqui, outro gerador aqui, e a resistência aqui, É a mesma coisa. Né? Você coloca aqui o E1, R1, aqui o E2, R2, e aqui o R3. É a mesma coisa. Não muda nada. Então você está vendo aí duas baterias em paralelo ligadas com uma resistência R3. O que será que acontece quando eu coloco baterias em paralelo? Ora, se eu coloco baterias em série, desde que elas estejam em fase, né? Ou seja, o positivo de uma ligado no negativo da outra, você vai somar suas forças eletromotrizes. E se você tiver elas em oposição de fase, ou seja, o mais ligado com o mais, aí você vai ter em oposição e você vai subtrair as forças eletromotrizes. Legal. E se for em paralelo, igual está aí, o que será que vai acontecer? Bom, vamos dar nome às nossas malhas e ver o que acontece, cara. Sugestão, você vai, de todas as maneiras possíveis, tenta sempre fugir da oposição de fase, ou de caminhar contra a corrente. Tem hora que não vai dar. Tem hora que você vai ter que cair contra a corrente. Mas se você puder fugir, ótimo. Aqui você não vai ter como fugir, tá? Se você escolher, por exemplo, escolhe duas malhas. Vamos escolher a malha 1. Malha 1, como sendo a malha do contorno todo aqui, ó. Pode ser? Vou chamar isso aqui de malha 1. Não tem problema. E eu posso chamar de malha 2 qualquer uma das outras. Eu posso chamar de malha 2 a malha do lado esquerdo,
ou a malha do lado direito. Vocês estão vendo que nós temos 3 malhas aí, uma de cada lado e a total, que é o contorno do circuito. Eu já peguei a do contorno e chamei de 1. Agora eu posso pegar qualquer uma e chamar de 2. Vamos pegar essa aqui, ó. Aí tanto faz, tá, galera? Tanto faz de verdade. Vamos pegar essa aqui. Já que a gente está fazendo exercício, vamos pegar essa aqui. Eu vou chamar essa aqui de 2. Então, bora fazer a conta da malha 1. Malha 1, galera. Começamos, então, com a bateria. Vou começar com E1. Apareceu lá R1, aqui é o I1, né? Deixa eu arrumar isso aqui. I1. Então, E1 menos R1 vezes, eu estou a favor da corrente, I1, beleza? Quando pula para cá, você não vai descer, você vai pular para lá, né, por conta do caminho, aí você entra em contracorrente. Contracorrente você faz o contrário, então você vai somar R2. Por isso que não é bom entrar contracorrente, porque às vezes você tem que pensar o contrário e isso pode dar trabalho. R2 e 2, encontrou um gerador, então você subtrai, menos o E2, né? Fechou, igual a 0. Então, bora colocar os valores aqui. O E1, se eu não me engano, é 10. Os R são todos 4, então 4 vezes I1, mais 4 e 2, 4 e 2, menos o E2, que é 5. Bom, 10 menos 5 é 5, né? Aí esse 5 vai para lá, ele vai subtraindo. Então eu vou trocar aqui o sinal de todo mundo e escrever aqui 4 e 1 menos 4 e 2. Tudo isto é igual a 5 positivo. Fiz alguma besteira aí? Se eu fizer, vocês me avisam. Eu sou bom de fazer besteira. Deixa eu apagar esse cara verde aqui. Vamos lá para cima. Malha 2. Malha 2, a gente continua com E1, né? Então fica E1 menos R1 e 1. Aí a gente encontra um R3 agora, no sentido da corrente. Então fica R3 e 3. Tudo igual a 0. Aí continuamos assim, ó, 10 menos, quem é o R1? É 4 vezes o I1, menos 4 vezes o I3, isso é igual a 0. Jogando o 10 para lá, a gente vai ficar com 4 e 1, mais, já invertendo o sinal, né? 4 e 3, tudo isto é igual a 10. Pronto, galera. Nós temos, então, 2 equações e 3 incógnitas. Nós precisamos de uma nova equação. Tá bom? E a nova equação, ela vem de onde? Ou você pode escolher a outra malha, o que vai te dar uma terceira equação, e aí você vai ter 3 equações com 3 incógnitas. O problema de resolver isso é que pode ser que você se embaralhe todo. Tá? Eu acho que a saída mais automática, mais motorizada aqui para você não errar é o seguinte: escolhe 2 malhas, escolha uma, escolha a outra. Ok, você tem 2 equações. A próxima equação, você vai usar a equação da corrente, que é o seguinte: a gente sabe que as 2 correntes que chegam aqui, ó, I1 e I2, elas se juntam e formam 3. Então, eu vou escrever aqui I1 mais I2 é igual ao I3. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Que onde tiver I3, eu posso substituir por I1 mais I2. Legal? Então, eu vou substituir esse resultado aqui, ó.
Vamos lá, vai ficar assim. 4 e 1 mais 4 e 3, que nada mais é do que 1 mais 2. Tudo isto é igual a 10. Aí 4 e 1 mais 4 e 1 vai dar 8 e 1. 8 e 1. Mais 4 e 2. Isto é igual a 10. Fechou? Certinho, né? Dá uma simplificada aqui, cara. Divide todo mundo por 2. E aí você vai encontrar 4 e 1 mais 2 e 2 é igual a 5. Pronto. Então eu tenho esta equação e eu tenho esta equação aqui também, ó. Eu vou pegar essa equação e vou colocar ela bem aqui para a gente formar um sistema. 4 e 1 menos 4 e 2 é igual a 5. Então, olha que legal. A gente reduziu um problema. Deixa eu só apagar aqui. A gente reduziu um problema de 3 incógnitas para 2 incógnitas. E resolver essa equação aqui é molezinha, velho. Basta subtrair as duas coisas, né? Na hora que você subtrair as duas equações aqui, você vai ter 0, aqui morreu. 2 menos 4 vai dar 6 e 2. Igual a... Eita, deu 0. E agora? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força eletromotriz da bateria 2, por ser menor, ela não funciona. Então, olha que doideira, bicho. Na hora que você liga uma bateria em paralelo com outra, e aí tem uma terceira resistência no caso, né? Só uma bateria vai funcionar. A outra não vai funcionar. Por isso que não vale a pena ligar em paralelo. Aí quando você liga em paralelo, somente a mais forte funciona. Vamos fazer a conta agora para a bateria 1? Se você pegar qualquer uma das equações, né? Vamos pegar essa equação aqui, por exemplo. E colocar o I2 igual a 0, a gente fica com 4 e 1. Quatro vezes I1, aí era mais 2 e 2, aí o I2 é 0. Tudo isto é igual a 5. Deixa eu silenciar esse celular aqui. Pronto. Então, I1 é igual a 5 sobre 4. I1 é igual a... Isso dá 1,2, é isso? Caraca, eu já estou ruim de conta. 5 dividido por 4. 1,25. Amperes. 1,25 amperes. E esta é a única corrente do circuito, né? Então, o que vai acontecer é que esse cara aqui não funciona, esse cara aqui não funciona. Então, na verdade, você só vai ter funcionando o lado esquerdo do seu circuito, que com corrente de 1,25 amperes. Então, essa é a grande sacada quando você tiver circuitos com duas baterias ligadas em paralelo. A que tiver a menor DDP, não funciona. Beleza, Thiago? Tá pra me ouvir? Tá bem baixinho. Isso poderia servir para, tipo, a gente ter uma bateria reserva no meio do sistema? Tipo, ia usar aquela ali, enquanto aquela ali acabava, a outra ia começar a suprir. Isso. Na hora que aquela lá começar a perder DDP, na hora que ela ficar menor que a outra, aí a outra funciona. Então, tipo, meio que a bateria em paralelo só serve para armazenagem. Pode ser. Você pode usar para outras coisas também. Você pode
Por exemplo, você pode colocar, se você colocar as baterias todas iguais, aí você tem as duas funcionando. Aí você pode fazer a conta para você ver o que vai acontecer. Mas o fato é que quando você coloca baterias iguais funcionando, na verdade você está tendo uma bateria só que com uma resistência interna menor. Por quê? Porque você está colocando resistências em paralelo também. Isso diminui a resistência do sistema. Então, essa é uma outra forma de você se aproveitar desse motivo. Vamos lá. Se você tem 4 pilhas de 1,5 volts, cada uma delas. Se você coloca as 4 em paralelo, você não está somando DDP. A DDP geral continua sendo 1,5, já que em paralelo todo mundo tem a mesma DDP, né? Então a DDP das 4 juntas vai dar 1,5. Só que a resistência do sistema cai, porque tu colocou as 4 em paralelo. Então você vai ter aí uma eficiência maior, mas o custo é que você está usando 4 baterias. E caraca, velho, isso é muito doido. Doido, né? Não, dá pra muita pessoa brincar então com isso? Véio. Dá pra brincar. Ainda mais que tu gosta de botar fogo na casa. Eu não. Isso tem história na minha cara, mas não é porque ele não é. É pela ciência, né? Vamos dizer assim. Vamos deixar dessa forma. Beleza. Tranquilo aí, entendeu, né? Então, bora fazer mais uma nessa linha e a gente passa para os capacitores. E, Ohara, diga. Então, tipo, um sisteminha de 3 baterias, tipo, de forma que uma é ligada contra a outra, uma dessas baterias ia funcionar como resistor, né? Porque, tipo, ela ia começar a consumir. Só tem bateria sem resistor. E além disso, ainda ia funcionar como um motor também, porque você ia ter, além desse cara queimando ali, dissipando energia em forma de calor, você ia ter a força eletromotriz funcionando contra. Então você pode até chamar isso de força contra-eletromotriz, que você poderia, teoricamente, usar essa energia que está recebendo para, por exemplo, fazer um liquidificador funcionar. Porque o liquidificador é isso, né? Você liga ele na tomada, então você está ligando numa fonte de 220 volts, então você tem um gerador de 220 volts, e aí você tem no liquidificador uma parte que é transformada em trabalho mecânico, que você pode chamar isso de força contra-eletromotriz, e uma parte que vai ser dissipada na resistência interna. Então você pode desenhar o mesmo formato do gerador, só que ao contrário. Ao invés de ligado ele em fase com a corrente, você liga ele em oposição de fase. Quer ver? Bora fazer nesse esquema aí para você visualizar. Então, galera, olha o tanto de coisa que vocês podem fazer, galera. Tem muito exercício. Aqui, ó. Pronto, 54. Ele mexe com o motor aqui. Então, vocês estão vendo que o motor, tá lá o motor de arranque, e ele pode ser, se você quiser, você pode usar ele, desenhar ele assim, ó. Você coloca... deixa eu pegar o... Esse é o 54, né? Quatro. Desenho. Aqui. Então você poderia, se você quiser, colocar um motor de arranque da seguinte maneira. Percebam que a corrente elétrica, não vou usar verde não, porque as coisas ali são verdes. Vou botar azul. Então a corrente elétrica, ó, sai da bateria assim. Essa é a corrente elétrica. Quando chega aqui nessa chave, ela pode se dividir para o motor de arranque e para os faróis. Certo? E aí esse motor de arranque ele poderia estar representado assim, ó, com uma força eletromotriz ao contrário e uma resistência interna. Beleza? Então, essa força contra-eletromotriz aqui, que eu posso chamar de E', por exemplo, ela estaria associado à transformação de energia elétrica em energia mecânica. Sem problema algum. Tá bom? Por isso que eu falo que quando você coloca o gerador em oposição,
Fisicamente falando, é a mesma maneira de você tratar um problema com o motor, onde o que era força eletromotriz vira uma força contra-eletromotriz, e essa força contra-eletromotriz ela poderia ser usada para transformar energia elétrica em energia mecânica. Poderia. Que é o que acontece no motor. Beleza, Thiago? Ficou claro aí, mais ou menos? Ficou, agora captei a mensagem. Beleza. Então vamos ler lá o nosso probleminha. Quando os faróis de um automóvel são acesos, o amperímetro em série com os faróis indica 10 amperes e um voltímetro em paralelo com os faróis indica 12 volts. Quando o motor de arranque é acionado, ou seja, você liga a chave, né? A leitura do amperímetro cai para 8 e a luz dos faróis fica mais fraca. Claro, né? Antes estava passando 10 amperes, agora vai passar só 8, então os faróis dão uma enfraquecida. Se a resistência interna da bateria é de 0,05 ohms e a resistência interna do amperímetro é desprezível, como, né, determine a força eletromotriz da bateria, a corrente no motor de arranque quando os faróis são acesos. Então vamos primeiro usar a informação do motor de arranque desligado e os faróis acesos. Então, vamos separar aqui por duas partes. Então, um motor desligado. Quando o motor é desligado e a chave do seu farol é ligada, então aqui, ó, tá ligado, tudo bem? Isso quer dizer que nós vamos ter uma corrente apenas passando pelo seu circuito, que é exatamente a corrente que passa pela bateria. Essa corrente eu vou chamar de I. Uma corrente que sobe direto aqui, porque o motor está desligado. Essa corrente passa pelos faróis. É a corrente lida pelo amperímetro. Então é uma corrente só. Uma corrente I. Tudo bem? Bom, o que a gente pode escrever, então, de equação para esta situação? Galera, ele me deu a leitura do voltímetro, né? Só que o voltímetro, além dele estar ligado, se eu chamar aqui de ponto... Deixa eu botar outra cor. Se eu chamar... Isso aqui não. Se eu botar um roxo. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, vocês estão vendo que esse voltímetro, além dele estar lendo a DDP no motor, ele também está lendo a DDP no farol? Né? Porque o farol e o motor estão ligados em paralelo. Então, tanto o farol quanto o motor estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, eu, sabiamente, posso chegar aqui e falar, ó, a DDP lida pelo voltímetro é igual R vezes I. Que é R vezes I da lâmpada. Vou botar assim, farol, né? Usar a mesma. Farol. Sendo assim, cara, a gente pode colocar o valor que ele deu, né? Ele falou que a leitura do voltímetro é de quanto? Aí, ó, 12 volts. Que mais? Ele falou que os faróis têm 10 amperes. Cara, então tem tudo. Eu tenho 12 e tenho uma corrente de 10. Com esses valores, a gente encontra a resistência dos faróis. Não é isso? 1,2 ohms. Bom, o que mais eu posso tirar dessa informação? Agora a gente pode olhar para o gerador. Por que eu posso olhar para o gerador? Porque lá no gerador, que é a bateria, ele está ligado a uma DDP de V também. Então agora eu posso escrever uma equação olhando, ao invés de olhar para o farol, eu olho para o gerador, que é a bateria. E a gente sabe que a DDP que está saindo do gerador é a força eletromotriz menos o que ele perde para ele mesmo. Então essa equação aqui é a equação para o gerador. Tudo informação que a gente está tirando só do motor de arranque desligado. Já já a gente liga o motor de arranque.
Então vamos lá, substituir, vai ficar 12 é igual força eletromotriz que eu não conheço, menos, aí ele me deu a corrente, ou ele me deu a resistência interna, 0,05 vezes o I. E o I a gente já achou, né? 1,2. Vamos ver aqui. 0,05 vezes 1,2, isso dá 0,06, claramente. 0,06. Não. Viajando, isso aqui é 10. Corrente. Normal. Então, isso aqui dá 0,5, né? Então, a força eletromotriz, passando para lá, vai dar 12 mais meio. Ou seja, 12,5 volts. Prontinho. Achei, então, a força eletromotriz do motor. Do motor não, da bateria, desculpa. Da bateria. Cara, já achei um bocado de coisa. Agora só falta a gente olhar para o motor de arranque. Então, vamos ligar o motor de arranque. Motor ligado. E aí vamos ver o que vai acontecer. Com o motor ligado, galera, agora as duas chaves estão ligadas, tanto a do farol quanto a da bateria. Então nós temos um problema de malha aí de novo, beleza? A gente vai ter que escolher uma malha para fazer conta. Bom, o que ele quer que a gente descubra? Ora, ele quer que a gente descubra a corrente que passa no motor. A corrente que passa no motor. Mas eu já sei a corrente que passa no farol, não sei? Porque ele fala que, nesse caso, a corrente cai para 8 amperes no farol. Eu não sei a corrente que passa lá no motor. Eu não sei. Então, vamos dar nome aqui às correntes, ó. Vamos chamar esta corrente aqui agora de I1. Então, ó, a corrente que passa no motor eu vou chamar de I1. A corrente que passa no farol eu vou chamar de I2. E eu já sei que ela vale 8. E a corrente que agora vai passar no motor, pode ser assim, né? Pode ser assim. Vamos chamar de I3. Essa corrente aí nós não conhecemos, I3. Beleza, beleza. Galera, e agora? Vocês concordam comigo que se eu escolher a malha... Cadê? Deixa eu pensar aqui, ó. Se eu escolher a malha que tem o farol, eu consigo achar a corrente... Na verdade, eu consigo achar... Vamos escolher a malha que tem um farol. Pronto. Não tem erro. Então, vamos escolher essa malha aqui do contorno, ó. Se a gente fizer a conta com esta malha, vai ficar assim, ó. Força eletromotriz do motor, aí lá para cima, menos a resistência do farol vezes a corrente, então R do farol vezes a corrente, que é I2, menos Rzinho vezes I1, tudo isto é igual a 0. Então a gente já descobriu aqui é 12,5. Aqui a gente já descobriu também, né? Aqui é 1,2, que é a resistência do farol. O I2 é 8, que ele já deu. E aqui fica Rzinho 0,05 vezes esta corrente que eu não conheço. Que é a corrente que passa agora na bateria. Bom, isso aqui vai dar... Vou fazer assim, ó, 0,05 e 1 igual. 1,2 vezes 8, vamos ver quanto vai dar. 1,2 vezes 8, 9,6. Aí 9,6 menos 12,5, 2,9. Então vai ficar aqui 2,9. Era negativo, né? Passa para lá.
Não é isso? Era positivo, vai para lá negativo, aí fica menos com menos, certinho. Então, I1 vai ser igual a 2,9 dividido por 5. O dobro de 2,9 é 5,8. Então, esse aqui vai dar 58, né? 2,9, deixa eu fazer aqui logo, por isso que eu... dividido por 0,05, 58. Ah, agora foi. Minha cabeça funcionou. Amperes. Então, olha só, ligamos o motor de arranque. Olha o tamanho da corrente que o motor de arranque puxou, galera. Antes, a corrente que passava pela bateria era uma corrente de 10 amperes. Antes. Mas na hora que você ligou o motor, a corrente que passa pela bateria subiu de 10 para 58. E aí a corrente que passa no farol é 8. O que isso quer dizer? Que a corrente que passa no motor de arranque, né, se a gente escrever aqui uma equação das correntes, eu posso escrever que I1 vai ser igual à soma do I2 mais o I3. Legal? Então, o 58, que é a corrente total, vai ser igual à corrente 8 mais a corrente do motor de arranque. Então, o motor de arranque puxa uma corrente de 50 amperes. De buenas? De buenas, né? Vamos falar de capacitor agora? Vamos mudar um pouco o tema. Então, muita coisa que vocês fazerem. Eu acho que já dá para brincar. Ó. Circuito RC, então. Eu fiz esse 57, se eu não me engano. Não é isso? Isso. 57. Vamos fazer o 59. Vou fazer alguns aqui com vocês. Ó, 59. Múltiplo da constante de tempo tal. Lembrem que esse tal é o produto RC. Belezinha? Ele é o produto RC. Então, que múltiplo da constante de tempo tal é o tempo necessário para que um capacitor inicialmente descarregado seja carregado com 99% da carga final em um circuito RC em série. Então, você vai colocar um capacitor em série com uma bateria, e aí, obviamente, a bateria vai carregar o capacitor. Ele quer saber o seguinte, quanto tempo vai se passar até que esse capacitor fique com 99% da carga total. Só que ele quer esse tempo como múltiplo da constante de tempo tal. Então, vamos lá, esse aqui é o 59, né? 59. Opa. 59. O que a gente sabe, galera? Que num circuito RC, a carga acumulada no capacitor é dado pela carga total, não é isso? Força eletromotriz da bateria vezes a capacitância, que multiplica, era 1, né? Porque esse aqui tem que dar no tempo zero, então no tempo infinito, 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Era isso. Bom, então a carga final aí, essa carga final Q de T, vai ter que ser igual a 99%, ou seja, 0,99, da carga total. E quem é a carga total? É a força eletromotriz vezes C. Então, se você iguala isto com a equação, você vai ter E vezes C, multiplica 1 menos E, elevado à exponencial, que é menos T, sobre RC.
E como ele quer em função de tal, esse RC aí é o próprio tal. Beleza? Deixa eu botar aqui em cima, ó. A gente definiu na aula passada que o tal... Opa. É o próprio RC. Bom, só fazer conta agora, né? Morreu. A gente fica, então, com 0,99. Vou trazer esse 1 para cá, então vai ficar menos 1 é igual a menos a exponencial de menos t sobre tal. Pode crer, galera. Menos t sobre tal. 0,99 menos 1 é menos 0,01. Isto é igual a menos a exponencial de menos t sobre tal. Aí menos com menos vai dar mais. Legal? Vamos escrever esse... Aqui não vai fazer diferença, né? Vamos tirar o ln logo dos dois lados? Então vai ficar ln de 0,01. Isso aqui vai ser ln de e elevado a menos t sobre tal. Ln de 0,01 é igual, aí cai aqui, menos t sobre tal, vezes o ln de e. E o ln de e é 1. É isso. Então, a gente chega à conclusão de que o tempo é igual a menos tal vezes ln de 0,01. Então, o fator que vai multiplicar o nosso tal é esse ln de 0,01 aí. 0,01. Que é negativo, né, cara? Porque é menor do que 1. Então, o logaritmo de um número entre 0 e 1 é negativo. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 0,01 ln menos 4,6. Então, fica menos tal vezes menos 4,6. E aí acabou o problema. Cara, o ln de 10 é próximo disso aí, não é? ln de? De 10. ln de 10, deixa eu ver aqui. 2,3. 2,3? É. Então é isso mesmo. É porque eu tava fazendo isso, aí eu desci botei menos 2 e desci o 2. Aí deu isso aí também. É isso mesmo. Menos 2? Que menos 2? É porque 10 é menos 1, botei na anotação, sabe? Tá. Beleza, não? Ok. É a mesma coisa. Mesma coisa. Show. Bora mais um aqui. O que mais eu já fiz? Cara, bora fazer um divertido aqui. Esqueci. Esse aqui eu já fiz, né? O 62. Bora fazer 63. 63. No circuito da figura, aí ó, força eletromotriz é 1,2 kV, o capacitor tem 6,5 microfarads, as resistências R1, R2, R3, todas elas valem 0,73 mega-ohms. Com o capacitor C totalmente descarregado, a chave S é fechada bruscamente no instante t igual a 0. Determine para o instante t igual a 0, então, a corrente I1 no resistor 1, I2 no resistor 2 e I3 no resistor 3. Então, naquele momento em que a gente tem um tempo igual a 0, ele quer que a gente calcule isso naquele momento. Ele quer que a gente calcule essas correntes. Aí depois, então, num tempo tendendo a infinito, ou seja, após várias constantes de tempo, lembrando que nesse momento, o que está acontecendo? O capacitor vai estar completamente carregado, e aí ele bloqueia a passagem da corrente naquele lugar onde ele se encontra. Beleza?
Então, determine a diferença de... Cadê? Não. Determine a diferença de potencial V2 no resistor 2 em T igual a zero e para T igual a infinito. Essas são várias perguntas aí. Depois ele quer uma função de T nesse intervalo aí. Cara, vamos lá, com calma. São muitas perguntas. Vamos copiar isso aqui. Meia 3. Deixa eu pular. Pronto. Então, a primeira coisa que ele quer é no T igual a zero. Então, deixa eu botar aqui, ó. T igual a zero. Se o T é igual a zero, galerinha, se o T é igual a zero, o que está acontecendo? O capacitor é como se ele não existisse. Lembra disso? Em T igual a zero, na hora que você fecha a chave, passa uma corrente alta no capacitor, que é como se... Porque a DDP no capacitor é zero, beleza? Então é como se o capacitor não existisse. E à medida que você vai acumulando carga no capacitor, essa corrente vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, uma exponencial, até que depois de muito tempo essa corrente ela é zero, né? Praticamente zero. Então, nesse momento em T igual a zero, a gente simplesmente vai desprezar o capacitor da nossa conta. Esquece ele. Beleza? Esquece ele. E a gente pode aplicar, por exemplo, a lei de Kirchhoff aí, né? Então, por exemplo, se eu pegar esta malha aqui, ó, chamar de malha 1, só passando pelo R2 primeiro, vou chamar isso aqui de malha 1. A gente fica com força eletromotriz menos R1. Aí vamos dar nome a essas correntes, né? Aqui eu vou ter, então, uma corrente I1. Aqui eu vou ter uma corrente I2. E aqui eu vou ter uma corrente I3. Beleza? Porque o capacitor, nesse momento, ele não existe. Então, R1 vezes I1, DC menos R2, I2, voltou igual a zero. Bom, quanto que vale essas resistências mesmo? 0,73, né? Todas são iguais. Todas são iguais. Se elas são iguais, velho, a gente pode fazer melhor, hein? Calma aí. A gente pode fazer melhor que isso. Porque aí a gente começa a fazer uma conta mais rápida. Mas não vai dar erro não, tá? Vai dar erro não. Se você quiser fazer assim, pode ser feito. Mas vamos fazer de um jeito mais rápido? Se a gente fizer de um jeito mais rápido, vocês concordam comigo que... Olha só. Eu já sei quem são essas correntes. Porque se as resistências são iguais... Apaga, filho. Se essas resistências são iguais, é porque os caminhos são iguais, né? Então eu posso falar que a corrente que passa aqui é 2 vezes I, e a corrente que passa aqui é I, e a corrente que passa aqui também é I. Beleza? Porque I mais I dá 2I, que é a corrente total. Isso facilita bastante a nossa vida. Pode crer? Então a gente escreveria isso assim, ó. Força eletromotriz menos R1, que é o R, né? Todos os R's aí, eles são praticamente iguais.
Não é isso? Vai ter que tomar cuidado aqui. Então, ó, aqui fica 2 vezes I, aqui fica R2. Vou chamar tudo de R, tá, galera? Então fica R, aqui fica R vezes I igual a 0. Legal? Bom, então a gente tem a conclusão de que força eletromotriz é igual a 3RI. Tá vendo que ele facilitou bastante a nossa vida. Facilitou de um jeito que eu já consigo calcular esse I. Por quê? Porque a força eletromotriz lá do problema é de 1,2 kV e o R é 0,73 MΩ. Então, meu I vai ser 1,2 vezes 10 elevado ao cubo sobre 0,3 vezes, né? 3 vezes 0,73 mega. Então, 10 elevado a 6. Isso vai me dar... Vamos fazer de calculadora aqui. 1,2... Eita, sai fora. 1,2 dividido por 3 dividido por 0,73. 0,15479, vamos arredondar isso para 0,55 vezes 10 elevado a 3 menos 6 menos 3. Show? Vamos botar em notação científica e a gente encontrou a corrente. Então, isso aqui dá 5,5 vezes 10 andei para a direita, então eu vou ter que tirar lá, isso vai dar menos 4, né? Menos 3, 3 menos 6 dá menos 3, tá certo isso? Tá, né? Então, menos 4 amperes. Menos 4 amperes. Só ver se eu fiz essa conta certa. Acho que eu fiz. Fiz. Bom, beleza. Então, quem é a corrente I1? Porque eu achei a corrente que passa no resistor 2 e no resistor 3. A corrente que passa no resistor 1, que é o I1, ela vai ser igual a 2 vezes isso, né? Então, I1, ela é 2 vezes esse I. Então, I1, 2 vezes 5,5 vezes 10 a menos 4, e isto vai dar 11 vezes 10 a menos 4, ou 1,1 vezes 10 a menos 3 amperes. Chique demais, né? Chique demais. Pronto, achamos todas as correntes. Aí agora ele pede, depois de um tempo suficientemente grande, aí ficou fácil, né? Porque quando você agora olhar para o tempo muito longo, você vai travar a corrente que passa pelo R3. Tudo bem? Você vai travar a corrente que passa pelo R3. Então, depois de um tempo muito longo, esse cara aqui não tem mais. E aí nós vamos ficar apenas com aquela malha de novo, então se ficaria assim, ó. Força eletromotriz menos R1
vezes I, menos R2 vezes I, igual a zero. Como os R são todos iguais, então esse aqui vai dar 2I. Pronto. E aí agora é só fazer a conta, né? I é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3, não, mais 3 sobre 2 vezes 0,73 vezes 10 a sexta. Então, esse aqui dá 0,4 dividido por 0,73. 0,4 dividido por 0,73. Não, 0,4 não, 0,6, né? 0,6 dividido por 0,73. 0,82. Zero vírgula 82 vezes 10 elevado a menos 3, ou 8,2, era 21 aqui, se não me engano, vezes 10 a menos 4. Legal essa, né? Vai fazer mais uma? Ele pega as correntes são todas essas aí. Vamos lá, fazer a última aqui, né, galera? A gente pode almoçar? Ó, pronto, 65. De novo, é um capacitor em paralelo com outro resistor, que está em série com um outro resistor e uma bateria. Na figura, parará, R1 vale 10 kΩ, R2 vale 15 kΩ, a capacitância do bichinho é 0,4. A bateria ideal tem uma força eletromotriz de 20. Então, primeiro, olha só, hein? Primeiro, a chave é mantida por um longo tempo na posição fechada. Isso quer dizer que nós já vamos começar com o capacitor carregado, até que seja atingido o regime estacionário. Então, não tem corrente no capacitor, porém, ele está completamente carregado. Isso não quer dizer que não tem diferença de potencial nele, pelo contrário. Tem diferença de potencial nele, e a diferença de potencial nele é a diferença de potencial do R2. É a diferença de potencial do R2. Não vai ser a da força eletromotriz, por quê? Porque existe um R1 ali consumindo energia. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Em seguida, a chave é aberta em T igual a 0. A pergunta é, qual é a corrente no resistor 2 no instante 4 milissegundos? Então, vamos lá. Esse aqui é o 65. Então, beleza. Inicialmente, galera, o que está acontecendo? A gente está com regime estacionário, né? Se a gente está com regime estacionário, vou escrever isso aqui, ó. Regime estacionário. Se o regime é estacionário, não tem corrente no capacitor. Então, nós vamos ter aqui a corrente apenas fazendo isso, e a gente consegue descobrir esta corrente, né? Todo mundo de acordo. E aí a gente pode escrever que a força eletromotriz menos R2 vezes I menos R1 vezes I é igual a 0. E aí, com isso, a gente acha a corrente. Por quê? Porque se a gente... Vamos isolar logo todo mundo aqui, ó. Aqui vai ficar a força eletromotriz
dividido por R1 mais R2, né? Eles são iguais? Eu nem lembro. Deixa eu ver. Não, são diferentes. Então vai dar 10 mais 15 e a força eletromotriz é 20. Vamos lá. Esse aqui vai dar 20 em cima sobre 10 mais 15, galera. 10 mais 15 vai dar 25 quiloohms. Se é quiloohms, então vezes 10 elevado ao cubo. Essa corrente, então, 20 dividido por 25 é 4/508 vezes 10 elevado a menos 3. 10 ou 8 vezes 10 a menos 4 ampere. Bom, aí você fala, professor, por que você está descobrindo a corrente? Porque ele quer que a gente descubra qual é a corrente, né, num dos resistores depois de um determinado tempo. Então a gente vai depois olhar para a descarga do capacitor. Mas para a gente olhar para a descarga do capacitor, eu preciso saber qual é a carga completa que ele tinha nesse regime estacionário, vocês estão entendendo? E aí vocês olham para o desenho e verifiquem que o capacitor ele está ligado em paralelo com o R2. Então, no regime estacionário, vou botar até assim, ó, o potencial no capacitor é igual ao potencial no resistor 2. Beleza? Legal, né? Isso quer dizer o seguinte, então, ó, que a carga total, vamos chamar de Q0, ou então vamos chamar de Qzão, né? Que foi o que a gente fez lá no passado. O Qzão vezes... não. Na verdade é o Qzão dividido pela capacitância. Isso vai ser igual ao R2 vezes I. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Belezinha. Então, vamos descobrir quem é esse Qzão. O Qzão, então, ele vai ser R2 vezes I vezes C. O R2 é, nem lembro mais, 15. E o C é 0,4. Então, 15 vezes 10 ao cubo, porque é quilo-ohm, né? Vezes, então, a corrente que a gente acabou de achar, 8 vezes 10 a menos 4, certinho? Vezes a capacitância, 0,4 vezes 10 a menos 6. Aí a gente acha a carga do bichinho. Então, a carga do bichinho vai ser 15 vezes 8 vezes 0,4. Isso dá 48. Tá certo isso? Tá. Então, 48. É. É isso mesmo. 48 vezes 10. Aí, ó, menos 4 menos 6, isso dá menos 10. Então, aqui vai dar 7. Menos 7. Se você quiser colocar em notação, isso dá 4,8 vezes 10 a menos 6. Ou, se ainda preferir, né? Ou, se você ainda preferir,
Carga total, 4,8 microcoulombs. Bom, então feito isso, a gente agora vai descarregar esse capacitor. Vou lá para cima. Certo? Porque olha só, galera, ele vai falar o seguinte agora, ó. Em seguida, a chave é aberta. Se a chave é aberta, então toda a energia do capacitor vai para o R2. Toda a energia do capacitor vai para o R2. E a pergunta é, qual é a corrente nesse resistor R2 num tempo de 4 milissegundos? Percebam que o lado esquerdo do circuito não funciona mais. Tá bom? Por quê? Porque a chave se abriu. Então, agora nós vamos para a descarga. Vou escrever aqui. Descarga. Bom, na descarga, como é que é a equação, vou botar aqui, ó, da carga, enquanto você está descarregando o capacitor? Isso era a carga inicial, né, Qzão, exponencial de menos T sobre RC. A gente já viu isso. Só que a pergunta dele não é o valor da carga, né? É o valor da corrente que passa no R2. Mas percebam, galera, se o R2 está em série com o capacitor, a corrente no capacitor é a mesma corrente no resistor. Então, quem seria esta corrente em função do tempo? Deriva, né? Porque o I, vou botar aqui em cima, ele é dQ dt. dQ dt. Na hora que você derivar, vai aparecer um menos, né? Menos RC. Só que aí você está preocupado apenas com o módulo disso, porque você não quer saber para onde que está indo a corrente, nesse caso. Aqui não faz diferença, né? Lembra que tem um menos, tá? Mas esse menos ele não vai entrar na nossa conta, não, porque eu quero saber o valor em módulo da corrente. Bom, então a pergunta é, depois de 4 milissegundos, então, I com 4 milissegundos, é milho ou é micro? Deixa eu ver lá. Milho. Então você vai ficar com, quem é o Qzão? Nós já acabamos de descobrir o Qzão, tá aqui, ó. 4,8 vezes 10 a menos 6 sobre a resistência 2 é o 15, então é 15 vezes 10 a terceira. Capacitor 0,4 vezes 10 a menos 6. Legal? E aí você vai ter agora uma exponencial de menos t, que é 4 vezes 10 a menos 6, né, microsegundos, menos 3, desculpa, que é milissegundos, sobre RC. RC, galera, é o mesmo número aqui embaixo, tá? Então já vou fazer a conta, ó, 15 vezes 0,4, 15 vezes 0,4 é 15 vezes 4 é 60, então aqui é 6. 3 menos 6, menos 3. Que aí facilita a nossa vida. Pode crer? Então esse 10 aqui, ó, com esse 10 aqui vai embora. Posso mandar embora também esse 10 com esse 10. E o I para 4 milissegundos vai ser igual a... Alguém levantou a mão? Fala, Pedro. Professor, porque ali no R vai ser o R2, sendo que, tipo, quando ele descarregar, ele vai ter que passar pelo R1, não vai não? Vai não, porque o R1 está aberto aqui, ó. Você vai abrir essa chave aqui, ela está aberta, então toda a carga daqui desse cara vai ser dissipada no R2. Então você só vai ter circuito no lado direito da sua malha. Ah, entendi. Eu pensava que ele voltava pro gerador de novo. Não, porque está aberto, a chave está aberta. Uhum. Beleza. Beleza? Então vamos terminar isso aqui. Ó, 4,8 dividido por 15 dividido por 0,4. 0,8.
Esse aqui vai dar 0,8. Aí, vezes 10 menos 3, né? Sobrou ainda esse cara. Exponencial de menos 4/6, que dá 2/3. Então, I 4 milissegundos. Vamos lá. Bom, 2 dividido por 3. Opa. 2 dividido por 3 é 0,666. Um sinalzinho de menos na frente. É a exponencial disso. Cadê aqui? Onde eu acho? Aqui, ó. Como é que eu vou colocar? Tá, já sei. Vou colocar assim. Exponencial elevado a menos 2/3. Ô, miséria, que eu apertei aqui. Desgreta. Caraca, eu baixei o brilho da minha tela. Vocês botam fé que eu fiz isso? Vou fazer tudo de novo. Exponencial de menos 2/3. É isso, 0,1513. Então, vamos ver se vai bater. Com 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes 0,513. Como é que aumenta esse brilho agora? Misericórdia. 0,8 vezes 0,1513. 0,41. 41,04 vezes 10 a menos 3. Pronto, então, e depois de 4 milissegundos é igual a 4,1 vezes 10 a menos 4 amperes. Ó, é isso. Beleza, galera? Fechou aí? Eu vou fazer bastante coisa hoje, hein? Caraca, apertei F12. Da hora que eu vi. Alguma dúvida? Massa. Então, passem o dia resolvendo outros exercícios, porque quando vocês chegarem na prova, vocês não vão ficar gastando eternas horas aí para resolver uma questão. Você já sabe mais ou menos o que está acontecendo, então resolve rapidão. Deixa eu parar a gravação aqui.